No Timaço da Vale, começando a partir de agora nosso programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente, oferecimento dos produtos Ambev. Também estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, e no canal Timaço da Vale FM, para você com as informações, as imagens também aqui dos nossos estúdios, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. E lembrando o nosso Instagram, para você seguir, @Timaço da Vale. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Domingo no Cariri da Sorte tem 2 Honda Bros e muito dinheiro. É isso mesmo, só no quarto sorteio tem 2 Honda Bros 160 0 km, mais R$5.000. São 2 Bros pra você colocar na garagem e 5.000 pra pôr no bolso. E mais R$9.000 do primeiro ao terceiro sorteio e R$10.000 do Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e R$500. Tudo isso por apenas R$5 é demais. Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo do Cariri da Sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Reforma e entrega de PSFs abandonados. Os salários dos médicos contratados foi dobrado. Implantação de 62 equipes de saúde bucal completas. Médicos em todos os PSFs. Agora tem saúde bucal, com mais de 100 mil atendimentos no CEL municipal e unidades de saúde da família. Compra de 520 smartphones para os agentes de saúde, com internet e sistemas em todos os PSFs. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na Estrada das Conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Aqui na Novo Rio
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no Timaço na Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta terça-feira aqui, by my side. Boa noite pra você, Marco Valério. Um abraço pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. É isso, Delton. Lembrando os nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e o canal Timaço da Vale FM, no oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. E lembrar que amanhã tem a transmissão do Timaço da Vale pro jogo do Icasa, 8 da noite, bola rolando para Caucaia e Icasa. Um pouquinho antes a gente já traz as informações. Lembrando que a gente vai ter um Vale Esportes com muitas informações desta partida amanhã aqui na Vale FM. E vamos desejar, não é, Delton? Boa sorte pro nosso Verdão, o Icasa que já tá preparadíssimo para esse jogo de amanhã, Delton. É, toda sorte do mundo pro Icasa nessa largada, num jogo difícil. O jogo não é fácil não pro Icasa, fora de casa. Mas tenho certeza que amanhã será um bom dia, de um bom resultado para empolgar essa galera do Verdão pro jogo do domingo, Marco Valério. É isso, e a gente já confere as últimas do Verdão do Cariri com a Luísio Vilar. Eu quero só aproveitar também, lembrar que o nosso Instagram, @Timaço da Vale, segue a gente lá no Instagram. A gente já tem uma matéria aqui sobre o novo técnico do Guarani. O Anderson Luiz esteve lá acompanhando o treino do Leão do Mercado. Já já o Anderson vai conversar com a gente também, exatamente para trazer estas informações. O Guarani que tem já treinador para a sequência da Fares Lopes, né? Para o início do torneio, que para o Leão do Mercado só começa na semana que vem. Mas vamos falar logo do Icasa, cuja estreia, repito, está marcada para amanhã. Aloísio Vilar tá chegando no Vale Esportes. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Marco Valério, Delton Sai. Boa noite para você, ouvinte ligado na Vale. Estamos chegando para falar do Verdão do Cariri. Hoje, terça-feira, a equipe já se encontra em Fortaleza. Hoje pela tarde, na parte da tarde, a equipe fez o seu último trabalho com bola lá no CT do Atlético Cearense, que é quase uma casa do Verdão lá na capital, né? Sempre que vai a jogos ali na região metropolitana de Fortaleza, o Icasa realiza um trabalho no CT do Atlético Cearense e hoje não foi diferente. E o técnico Flávio Araújo teve a oportunidade de tirar as suas últimas dúvidas. De acordo com a sua entrevista, né, que foi ao ar ontem aqui dentro do Vale Esportes, ele tinha aí algumas dúvidas ainda no ataque. Se começava com o Rogério ou o Davi pelo lado direito, ou se começava com o Davi e Rogério, descartava o Vitinho inicialmente dessa equipe titular do Icasa. Estas eram as principais dúvidas do Flávio, que vem trabalhando desde o início com 3 zagueiros, 5 homens no meio-campo e 2 atacantes. E hora ou outra ali também fazendo uma linha de 3 atacantes, como a gente observou no último domingo contra a equipe do Guarani de Juazeiro. Por isso, ele precisa ainda de um meia, né? Ele tá pedindo meia há muito tempo, mas a coisa não tá tão simples assim. E sobre o assunto, nós conversamos com o diretor de futebol do Icasa, o Fabiano Rodrigues, que vai falar da busca de atletas mesmo após o início da competição. Boa noite. Eu acho que sim, eu acho que a intenção ideal, a intenção primeira era montar basicamente uma equipe titular e alguns jogadores ali que pudessem dar opção ao Flávio para que a gente
tivesse uma situação de ter substitutos. Hoje a equipe não tem ainda o que a gente queria, mas tem um elenco enxuto, com muitos jovens jogadores, que o Flávio tem gostado bastante, que tem bastante potencial e que podem até continuar no Icasa por uma sequência, mas ainda falta assim algumas peças que a gente está tentando agilizar o quanto antes. Fabiano, uma dessas peças até destacada pelo Flávio em algumas entrevistas é um meia. Ele até disse que tá difícil. Você tem também alguma novidade com relação a esse nome? Tá difícil, o mercado... É assim, eu já falei em outras entrevistas, né? A gente tá passando por um momento muito parecido com o que a gente passou para montar para a Série B, porque a época do mercado é uma época que os atletas que estão parados, sem clube, preferem esperar por situações melhores. Na Série B era muito isso, né? O cara preferia esperar uma Série A de um outro estadual do que vir para o Icasa jogar uma Série B. Agora prefere esperar um brasileiro do que vir jogar uma Fares Lopes. Isso, claro, que prejudica bastante. O exemplo claro é o Yamada, né? Um jogador que foi destaque no 13, campeão paraibano, que o Flávio viu de perto, foi o craque do campeonato, e que a gente chegou ao valor que o empresário dele pediu, mesmo assim o atleta preferiu esperar em casa e acabou acertando com asa, tá lá na Série D. Então, acho que o Yamada é o que ilustra, é o que exemplifica melhor essa nossa busca por reforços. Fabiano, a chegada de novos reforços estaria condicionada também aos primeiros resultados do Icasa, já que vai fazer aí 3 partidas em 8 dias? Não, pelo contrário. Acho que a nossa pressa era que a gente tivesse os reforços antes dessa semana, porque são 3 jogos em 8 dias e depois desses 3 jogos o Icasa sabe exatamente o que vai fazer na vida, né? Se vai esperar o Ferroviário, em que condição vai esperar o jogo do Ferroviário no dia 26. Então o ideal era que chegassem antes. Tanto que a gente tem conversado com o Flávio para buscar agora jogadores que estão jogando, para que eles possam chegar aqui, seja lá quem for, mas ter a condição de se adequar rapidamente ao que está sendo trabalhado. E aí o funil fica ainda menor, né? Porque quem está jogando dificilmente tem a situação propícia para deixar o clube de origem. Muito bem, ouvimos aí o Fabiano Rodrigues, diretor executivo de futebol do Verdão do Cariri. Ele falou aí no nome do Yamada, é um meia de 28 anos que estava no 13 de Campina Grande, atualmente está no Asa, recebeu a proposta do Icasa, acertou valores, porém não quis vir jogar uma Taça Fares Lopes, né? Preferiu, obviamente, uma outra proposta mais atrativa e aí foi jogar Série D do Campeonato Brasileiro. E assim foi com outros atletas também que o Icasa acabou vendo passar, né? O jogador até chegava a um acordo financeiro, mas ficava em casa, preferia não dar uma resposta definitiva para o Verdão e aí esperava por uma outra situação. Mas o fato é, o Icasa conseguiu montar esta equipe que está por aí, anunciou 21 nomes para Fares Lopes, todos eles devidamente regularizados com o nome no bid e prontos para entrar em campo amanhã. Cabe ao Flávio definir aí qual vai ser a melhor formação para iniciar o jogo contra a equipe do Caucaia, que já vem jogando, né? Tá aí na Série D, tem novo técnico, é o Lamar, que é aqui da região do Cariri. Enfim, já vai pegar uma equipe bem entrosada, mas o Verdão fez sua parte, se preparou bem e eu diria que chega aí pronto para enfrentar o Caucaia amanhã à noite. Marco e Delton. E a gente sabe, não é, Aloysio, o torcedor do Icasa entende muito bem que quando o time do Icasa está nas mãos do Flávio Araújo, é sempre feito o que é o melhor dentro das possibilidades que o clube oferece. É um treinador experiente que indicou, inclusive, vários jogadores. É bem verdade que nem todos os atletas que o Flávio quis contratar o Icasa pôde trazer, até por questões financeiras. Alguns atletas também que estavam empregados noutros clubes com uma competição mais longeva, ou seja, não era de bom alvitre romper contrato num clube que tem calendário pro ano todo para vir jogar uma competição mais rápida aqui no Icasa. Mas dentro daquilo que era possível, a diretoria, o Fabiano, o próprio Flávio fizeram o que foi possível, né? Realmente, até sendo um pouco redundante, porque a gente sabe do carinho, da atenção e da capacidade que o Flávio Araújo tem. É esperar para ver esse time dentro de campo. Houve um bom período de pré-temporada, acredito que o Icasa aproveitou bem essa pré-temporada. Agora é aguardar o jogo logo a partir de amanhã. Agora, não deixa de ser um problema, né? Essa sequência muito próxima dos jogos. Das duas, uma, Delton, ou o Icasa começa arrebentando na Fares Lopes ou vai ter dificuldade. Vamos começar a entender isso a partir de amanhã. Um detalhe de que o Icasa realmente fez uma boa pré-temporada, mas o Flávio Araújo tem razão no que ele disse ontem.
na entrevista ao nosso amigo Aloysio Vilar. É de que essas equipes que serão adversárias do Icasa são equipes que estão com ritmo de jogo. O Icasa não tem ritmo de jogo. E aí é um fator que favorece ainda mais ao time do Caucaia. Para o domingo contra o Guarani de Sobral, nem tanto. Mas para esse jogo contra a equipe do Caucaia, esse será outro fator, né, do Icasa, além de já ter um time que vem disputando, com investimento maior, disputando o Campeonato Nacional, tem essa questão do ritmo de jogo. Mas, como disse o Flávio, tinha que estudar uma forma, uma maneira do Icasa jogar para tentar conseguir sair bem contra o time do Caucaia. Daqui a pouquinho você volta com mais do Verdão, tá legal, Aloysio? Tá legal, Marco, daqui a pouquinho a gente volta, inclusive atualizando sobre o BID, tem mais atletas regularizados na equipe casiana. Coisa boa! Daqui a hora, JF! A hora do Timaço. 18h24, sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0km está na Novo Rio. Você tem a opção de comprar o carro com redução, Marco Valério, no valor do veículo. Aproveita, corre, vai para Novo Rio Veículos. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro Genilson Nogueira, Marco. Pro Lucas Anderson, que é torcedor do Icasa e do Fluminense. Também pro Brito Júnior, pro Domingos Moraes. Essa rapaziada já tá assistindo o Vale Esportes no nosso canal no YouTube. E eu também verifiquei, Marco, que tem um Instagram transmitindo o nosso programa. É mesmo? E não é o Instagram do Timaço da Vale FM, não, Marco Valério. Tem Qual é o Instagram? Tá transmitindo a gente aqui também. É o Lorival Leite Vale FM. Ah, grande LL. Ah, LL botou aqui ao vivo no seu Instagram lá, Lorival Leite Vale FM. Ou seja, diversas plataformas para você ouvir. Tem o rádio tradicional, que muita gente ainda ouve. Tem a possibilidade de ouvir pelo aplicativo radios.net no celular, no tablet, no computador. Várias plataformas. O importante é que você esteja ligado no Timaço da Vale. E eu lembro que no Cariri da Sorte desta semana, você pode ganhar 2 motos Honda Bros mais R$5.000. Isto mesmo, 2 excelentes motos mais 5 mil só no quarto sorteio e mais R$3.000 do primeiro ao terceiro prêmio no Giro da Sorte, 20 rodadas e R$500. Compre já o seu Cariri da Sorte por apenas R$5. É daqui, é do Cariri. Agora eu quero falar da Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Se você tá afim de comprar a sua moto Honda 0km, o que é que você vai fazer, meu amigo? Você vai amanhã cedinho na Ares Motos. Você vai encontrar motos com entrada de R$699, aliás, R$699. Vai levar a moto emplacada, pagar o restante em 4 anos. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Conosco também a Glam Moda. Tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. A loja Glam Moda fica na Rua Miguel Lima Verde 494, no centro de Crato, lá no Mandacaru Center, onde você será bem recebido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Agora atenção, você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados é uma empresa parceira do sucesso de seu negócio. Lá você encontra um laboratório moderno, seguindo as normas ambientais, com a mais alta tecnologia, assegurando a maior qualidade e garantia do banho dos seus produtos. A Dourados tem também uma linha completa de semijoias com 1 ano de garantia e com excelentes negociações e pagamento em até 8 vezes no seu cartão de crédito. Lembrando que agora no mês de aniversário da Dourados, no mês de julho até o dia 20, você vai comprar mercadorias, vai pagar 50%, vai pagar com 50% de desconto na comemoração dos 25 anos da Dourados. Além disso, a Dourados compra mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Assim, o que não falta são motivos para você correr para a Dourados e garantir mais lucros para a sua empresa com a Dourado Joias. Rua Professora Ivani Feitosa, número 9, no Tiradentes. WhatsApp 999933031. No Instagram, @Dourados Joias com 2 S no final. E já está no ar o novo site do ESC Cursos. Acesse agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. O ESC Cursos é pré-vestibular, concursos e agora
cursos profissionalizantes à distância. Acesse www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Nós trabalhamos também em nome de Atacom Home Center, o home center que o Cariri aprovou. Na Atacom, meu amigo. Na Atacom você tem a promoção Leva Tudo Atacom. Tem lâmpadas com preço baixo para você. Tem também luminárias com descontos de até 60%. Tem também aquele puxador cromado para sua porta de vidro, porta de madeira, cada um mais lindo que o outro por R$ 99,90. Tem também promoção em pisos para você, impermeabilizantes e muito mais para você na Atacom Home Center, na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Conosco no timaço da Vale FM também, Nilo Embalagens, tudo em embalagens, quentinhas de vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixos e branca bem reforçadas, caixas para bolos e salgados, embalagens para pizza, e você encontra também em Nilo Embalagens tudo em artigos para festa, pratinho, copo, talheres, balões, velas, embalagem para doces e brigadeiros. Estou falando de Nilo Embalagens, Rua São Paulo 1505, ali na São Paulo, pertinho da Acalanto, quase esquina com a Leão 13. O telefone, que é o WhatsApp também, é 99607-2384. Em nome também de Jal Presentes, na hora de presentear, você já sabe o lugar. Jal Presentes, tem um mundo de novidades para você na Jal Presentes, para artigos de decoração, utilidades do lar, brinquedos e muito mais. Vá lá conferir na Jal Presentes, tem facilidade no pagamento para você, aquele atendimento especializado. Jal Presentes, Rua Clóvis Bevilacqua 536, no centro de Juazeiro do Norte. Tá certo, Delton Sá. Lembrando que no próximo dia 7 de julho, uma sexta-feira, o Instituto Juazeiro Bom de Bola vai promover um evento para entrega de kits esportivos, camisa, short, chuteira, meião e bolsa. No local também teremos recreação, lanche e muita diversão para a criançada beneficiada. O evento acontecerá no Polo de Convivência Social do bairro Frei Damião, na próxima sexta-feira da semana que vem, dia 7 de julho, a partir das 18h30. Instituto Juazeiro Bom de Bola, presidido pelo Jackson Pilha. Mais informações nas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Sol Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia. Você vai encontrar na Sol Fumê Service, na rua José Marrocos, número 408. Telefone WhatsApp 988054899. Organização do Edilson, o doutor do fumê. Pizzaria e Hamburgueria Oval, a melhor pizza do Cariri, entrega rapidíssima, esfirras, lasanhas, beirutes. É bom lembrar que hoje é a folga da rapaziada, mas amanhã retoma, inclusive com promoção lá na Pizzaria e Hamburgueria Oval. Salve aí este número no seu celular, deu aquela vontade de comer aquela pizza deliciosa, é só mandar um zap ou ligar 98842-9514, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução para você. Faça seu orçamento sem compromisso, condições especiais para você adquirir a geração de energia solar com financiamento de 100% do seu projeto. Você ainda tem a opção de pagar em até 18 vezes no seu cartão de crédito. Então não perca tempo não. Entre em contato com meu amigo Luciano Carvalho através do WhatsApp 981237956 e faça aquele orçamento sem compromisso. Deixe o sol pagar a sua conta de energia com a Gênesis Solar. É isso mesmo! Olha só, passe na Grade Veículos que você vai ter uma infinidade de veículos seminovos de excelente qualidade. É isto mesmo, passa na Grade Veículos. Rapaz, lá tem um Corolla cinza, tá bonito esse carro, hein? Tem o Palio também, tem Saveiro, tem Fiat Uno, tem para você um Creta lindíssimo também. São vários veículos para você. É só entrar em contato com a Grade Veículos através do Instagram, @Grade Veículos, ou no 992088592. Grade Veículos, Avenida Padre Cícero 1215. Lembrando que lá na Grade você
compra, vende, troca e o financiamento com as menores taxas, tem bônus para você, tem tudo que você precisa e a melhor avaliação do seu usado na hora da troca, você já sabe, é na Grage Veículos. A churrascaria Mão de Vaca está de portas abertas para receber você e sua família, com o melhor atendimento, aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Você precisa experimentar o sabor da churrascaria Mão de Vaca, meu amigo. Se você também quiser fazer o pedido para receber em casa, no conforto da sua casa, você pode também ligar 988657741 e vai receber em casa os produtos, os pratos deliciosos da churrascaria Mão de Vaca. Conosco também, Delton Sá, Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Presenteie e use produtos de qualidade. Qualidade, você já sabe, é com a Ramagem Couros. Alô, Hélio, um grande abraço. Fábrica, Avenida Padre Nestor Sampaio, 690, telefone 3571-3758. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio, na Avenida Plácido Aderaldo Castelo 320. Telefone WhatsApp 998125851. Conosco também no Timaço da Vale FM, Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, vem aí o Fies Day. Todas as informações, você vai ter uma assessoria gratuita, vai tirar todas as suas dúvidas no início do mês de julho, no Fies Day, nas unidades da Unileão, especialmente a unidade Crajubá, que fica ali, né, em frente ao chamado Triângulo Crajubá, a Praça do Giradouro, como queiram. Unileão, sempre com você. Agora, meu amigo, se o seu smartphone tá lhe dando trabalho, travando, o bicho tá com problema, você tá precisando trocar a tela, tem aquele botão que já não funciona mais, bom, você tá precisando de assistência, seja um iPhone também, já sabe, leva na equipe da Fox, seus melhores técnicos especializados da região do Cariri, para deixar o seu smartphone novo de novo. Agora, se ele não tiver mais jeito, aí a solução é continuar na Fox, porque lá você tem as opções de aparelhos novos, de várias marcas, meu amigo. Tem muita opção para você lá na Fox. Tem Fox em Crato, na Senador Pompeu. Tem também Fox em Juazeiro, na Padre Cícero, com a Santa Luzia. Tem também na São Pedro, com o Seminário. E Fox no Cariri Shopping. Vamos em frente pela Vale FM, Delton Sá. Também em nome dos produtos Panebom Pão Nosso. Que pão delicioso, hein? Pão hot dog, pão de forma, pão hambúrguer, pão árabe, hamburgão, tem a linha integral, todos os produtos de qualidade que você vai encontrar nos principais mercantis e supermercados da região. Produtos Panebom Pão Nosso também produzindo a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Um abraço pro Damião, grande ouvinte da Vale FM, torcedor do Icasa. Em nome também do Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer lá na Praça do Pio 12. Vamos ligar? Liga aí. 988380548 para você pedir aí o seu Baleia Burger. O melhor hambúrguer pelo menor preço. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 7 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender, disse Farmácia Fernandes. E Hotel Amuarama, a casa do caririense na capital cearense. Garanta sua reserva pelo WhatsApp DDD 85 3304 8900. Bota a hora, JF. A hora no Timaço. 18 horas e 36 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Quer comprar o seu Chevrolet 0 km? Dá um pulinho na Novo Rio Veículos. Tá certo, Delton Sá. Bora falar do Guarani, Delton? Tô pronto pra ouvir. Leão do Mercado que finalmente apresentou o seu treinador, Anderson Luiz.
traz novidades do time rubro-negro. Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. A todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani que hoje, até que enfim, apresentou o seu treinador pra Taça Fares Lopes. O nome do treinador já é conhecido pelos jogadores. Pela grande maioria dos jogadores já atuaram junto com o técnico Jefferson Robinho lá na equipe da Picuiense. Inclusive, as duas campanhas que o Jefferson fez com o time quase conseguiu acesso. Acabou perdendo na última oportunidade dos pênaltis esse acesso para a primeira divisão do Paraibano. E dessa vez ele está vindo vestir a camisa do Guarani nesse desafio que é a Taça Fares Lopes. Nós conversamos com o técnico do Guarani, o Jefferson Robinho, justamente sobre como ele já conhece, o que é que ele já está sabendo desse time do Guarani. Boa tarde a todos. Venho acompanhando, até pelo a YouTube também, acompanhei o último jogo. Foi um excelente primeiro tempo que o Guarani fez. Vim para apoiar essa equipe também, né? Primeiro treino hoje foi pouco por conta da viagem, cansativo, uma coisa ou outra, mas a gente não pode deixar de trabalhar. Estamos com uma equipe limitada e eu acho que temos pouco tempo, já está em cima do laço. Já está em cima do laço aí o campeonato, né? Tem pouco tempo para a gente ir na quarta-feira fazendo uma grande partida. Você já conhece todos os atletas estiveram com você na Picuiense, fizeram uma boa campanha até, quase conseguiram acesso, mas o que é que diferencia aquele time que fez uma boa campanha na Picuiense para esse time do Guarani? A pressão do campeonato cearense pode diferenciar principalmente a parte psicológica da equipe? Sim, digamos que alguns aspectos dão um abalo, por conta que ainda faltam algumas contratações, mas a gente, feito eu falei, né, estamos com a equipe limitada. Conheço vários atletas, treinou comigo pela Picuiense, chegamos até a semifinal. E estamos aqui em busca de conseguir também mais um objetivo aqui, que é na equipe do Guarani. Você já pediu contratação? Como é que está em relação a essas contratações? Estamos em negociações ainda também, estamos pedindo também ainda umas contratações. Falta chegar mais um atleta, mais um atacante, está para chegar hoje ainda também. E os demais para compor a nossa equipe. Tá aí, as palavras do técnico Jefferson Robinho, falando inclusive em contratações. Deve chegar amanhã um mais novo, um atacante contratado do Guarani. Ainda esconde um pouco o nome desse atleta que vai chegar amanhã para se apresentar. São jogadores que vão vir lá da Picuiense, que jogam por lá, atuam por lá, é isso? Só vem jogador de lá, é? É proibido contratar jogador de algum outro clube, só vem dessa Picuiense, rapaz. E hoje, inclusive... Pelo amor de Deus, homem. O Jefferson já chegou comandando o primeiro coletivo, manteve-se aquele time que jogou contra o time do Icasa, com o Matheus, o Jalisson na lateral direita, o Felipe e o Glauber na zaga, o Wellington na lateral esquerda, Breno, Eric, Aleph, Renan e Luiz Eduardo e Erivan. Essa já foi a cara que ele já demonstrou do time, mantendo aquele time do primeiro tempo que atuou contra a equipe do Icasa. Não dava para fazer nenhuma mágica, de lá para cá não chegou ninguém, né? Então, a partir de agora, com o treinador, é que vão começar pode ser que apareça mais uma, duas, três opções aí. Para o treinador é importante, né? Não ter só a garotada no banco, ter algumas opções, né, com jogadores um pouco mais rodados, né, na hora de um aperto da necessidade. Claro que tem que dar espaço também para essa gurizada, mas essa gurizada aos poucos vai mostrar se tem talento e será natural conquistar esse espaço no time. Né? Agora, alguns detalhes, Delton, Anderson e João Filho. Primeiro, o Guarani não passará o que o Icasa terá que passar. Primeiro, o Guarani só estreará daqui uma semana, ou seja, já é um fator positivo o novo treinador ter pelo menos uma semana para conhecer um pouco mais o elenco, muito embora não fosse o tempo necessário, mas é melhor do que, por exemplo, estrear amanhã, como algumas outras equipes farão. Então vai ter esse tempinho. Segundo, o Guarani não terá 3 jogos num espaço aí de uma semana, assim como o Icasa, de 8 dias. Então é mais uma chance para o Guarani fazer uma partida e se preparar para o jogo seguinte. Então há esses fatores positivos. Claro que o que o torcedor do Guarani questiona muito, Delton, é a situação da qualidade dos atletas, do elenco formado. Mas, por outro lado, também há de entender o torcedor do Guarani que a diretoria não tem recursos para fazer contratações. Por isso faz essa parceria e traz jogadores praticamente aí somente do time da
Meu nome? Picuiense. Picuiense. O Guarani, do Picuiense, né? O Guarani estreia no dia 5 contra o Iguatu e só volta a jogar no dia 20 contra o Fortaleza. Então vai ter 2 semanas, né? Vai ter 2 semanas. Vai ter esse período também, justamente o período que o Jefferson não teve à frente da equipe, também para corrigir alguns últimos detalhes. E são só 3 jogos do Guarani na primeira fase, Só né? são 3 jogos, isso. E o último jogo é contra a equipe do Pacajus em casa. Chave de 4, né? Ainda tem mais essa, né? Os nossos times, assim, estreando fora, né? O Icasa estreia fora, o Guarani faz 2 fora. E o último em casa, dia 26, o Guarani joga em casa diante da equipe do Pacajus. Valeu, Anderson. Boa sorte aí pro Jefferson Robinho. Isso, Marcos. Eu não tinha nem observado esse detalhe da tabela do Guarani. O Guarani faz as 2 primeiras fora para jogar a última em casa, é assim? Quer dizer, vive o mesmo dilema do que vivia o Icasa, né? Porque se pegasse os 2 fora, como o Flávio deu entrevista ontem, corria isso depois, quando fosse para casa, já fosse complicada a vida de garantir uma classificação, né? O Guarani vai na mesma balada, né? E tem aquela lacuna, né? De 15 dias, o Guarani estreia dia 5 e vai jogar somente dia 20. Vai passar 15 dias parado até o segundo jogo diante da equipe do Fortaleza, fora de casa. Por que esses times não se reuniram e fizeram um campeonato de ida, todo mundo com todo mundo? Cada um jogava 8 Era muito melhor, né, pronto, rapaz? Saíam os 4 primeiros para fazer uma semifinal e pronto, né? Pelo menos todo mundo jogava um pouco mais, né, no campeonato, né? Tinha um calendário maior, né, Doutor? Podia jogar um pouco mais. Aí contrato de 3 meses, que é o contrato mínimo, e usar os 3 meses de contrato, né? De fato. Pelo menos isso. E lembrando que já tem a matéria também, né, da contratação do novo técnico do Guarani. No Instagram, @Timarço da Vale, não é assim? Isso, Marco Valério. Exato. E o treinador é com a camisa verde e branca, chegou, viu? Eita, o Santos vendo um negócio desse aí. Pois é. O Santos vendo um negócio desse aí. Eu sei que a camisa do Picuiense é do ou é da Picuiense? Acho que é do, né? Eu sei que essa camisa Delta aqui, Delta, é do Picuiense. Certo. Né? Mas é uma camisa verde e branca. Eu acho que poderia evitar, né, Delton? Deveria, né? Poderia. Porque assim, tem alguns torcedores que são meio radicais. Alguns? E no Guarani, principalmente. O Guarani é fervoroso, Marco Valério. Não admite esse Aí o cara chega pra se apresentar com a camisa verde e branca. Esqueci de avisar aí. Foi. Não, mas aí não foi a apresentação dele. Aqui é uma montagem de uma foto, é? Isso, a montagem da foto. Então me desculpem. Quero refazer aqui meu comentário. Ele se apresentou com a camisa oficial do Guarani. Tá certo. A culpa é de Aloysio. Então aqui é uma foto. A culpa aqui é de Aloysio. Da produção. Uma foto que foi montada. Entendi. Então, retiro minhas palavras. Aloysio, não arranja confusão. Aloysio. Não arranja confusão, Aloysio. Daqui a pouco eu volto a falar mais de Leão. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho tem mais no Vale Esportes. Vale FM. Vale FM. Domingo no Cariri da Sorte tem 2 Honda Bros e muito dinheiro. É isso mesmo, só no quarto sorteio tem 2 Honda Bros 160 0 km, mais 5 mil reais. São 2 Bros pra você colocar na garagem e 5 mil pra pôr no bolso. E mais 9 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais do Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de 500 reais. Tudo isso por apenas 5 reais é demais. Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo do Cariri da Sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Pipocleps, o seu salgadinho de
prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Início da descentralização dos exames laboratoriais em algumas UBS. Central de Marcações e Regulação, CRM mais Policlínica, quase 1 milhão de marcações de consultas e exames especializados em 2022 para atender de início os pacientes diabéticos e hipertensos. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Delton Sai. De volta no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Sabe quem tá ouvindo a gente, Delton Sá? Quem, Marco Alain Martelinho de Ouro. Rapaz, e seu eu irmão Alexandre. Sou fã de Alain Martelinho de Ouro, tô devendo uma visita a ele. Alain, é que eu tô com tanto problema ali, Alain, que eu ainda não tive um tempo pra ele fazer uma visita. Agradecer sempre pela gentileza do Alain, viu, Marco Valério? E tem mais, você não vai só no Alain Martelinho de Ouro quando você bate o carro, não. Não. Ele faz cada polimento no seu veículo pra deixar ele mais novo do que já é. E ele toca tanta música boa, Marco Valério. É baterista, rapaz. Com a banda dele. É muito bom. Toca cada música do Rush, que é impressionante, hein? Aliás, pra essa rapaziada aí, eu preciso mandar um abraço pro Alain, eu preciso mandar um abraço pro meu amigo Silva da Eletrônica. Silva, eu tô devendo uma visita a você também, é porque eu ainda não consegui ter o carro inteiramente à disposição para levar para você. Silva é Isfevema? Gente Silva boa também, né, Delton? Gente boa demais, rapaz. Pensa numa rapaziada boa, o Alain, o Silva, rapaz, esse pessoal que trabalha nesse segmento, nesse setor automotivo aqui. Meu amigo Dudé da Estúdio K, um abraço para toda essa rapaziada aí. O pessoal que tá sempre ligado com a gente. Meu amigo Luiz Carlos, o Bala, lá da oficina Nossa Senhora é Aparecida, né? Lá da oficina do Bala. Mandar Nego Diesel, Nardelli Autopeças, meu amigo o Marcos Paulo lá da Santa Fé, o Romualdo lá do Pneus Canteiros. Manda um alô para Carlos André lá também. Do Lojão dos Pneus. Até essa turma boa todinha aí, tanta gente boa que pra gente não esquecer o nome. Um abraço também, Delton, para quem tá acompanhando a gente no nosso Instagram. @Timaço da Vale. Quem é que tá acompanhando a gente? Adriano Dias começou a seguir, olha só, rapaz. O Batera. Carlos Maxwell, Lindenberg Campos, Rogério Santana, Tico das Quentinhas, Robin. Eu acho que Robin é Robson Rock, né? Um abraço pra ele. Se não for, um abraço pros dois, pronto. A galera de Baruque Esportes, Léo e Rosa, Pantera Variedades, Joserlândio dos Reis, Val das Tapiocas, rapaz, curtindo aqui no nosso Instagram também. É verdade, Delton Sá. Lucas Duarte, José Cícero, hoje eu comi uma Regilânio. tava gostosa. Tava boa, Delton Sá. Amanhã eu vou lá.
Diga aí, quem é? Amanhã eu vou vai? lá. Não, essa turma boa aqui que tá curtindo as nossas publicações no Instagram, @TimaçoDaVale. Se você ainda não segue, siga você também. O João Paulo, que tá aqui acompanhando a gente no nosso canal no YouTube, aí perguntou sobre: será que não é bom o fato dos times estar disputando a competição nacional e focarem mais no nacional? João Paulo, pode ser que até que eles dividam as atenções, mas a Fares Lopes vale uma vaga na Copa do Brasil, vale uma cota considerável. Quase R$1 milhão para disputar a Copa do Brasil. O cara não vai abrir mão assim fácil. E essa história de priorizar campeonato brasileiro e deixar a Fares Lopes de lado não, viu? Eu não acredito nisso, João Paulo. Tomara que seja assim, mas eu não acredito. Adalberto Costa tá acompanhando a gente aqui também. Aí o Té Alencar, alô aí o Té. O Edmilson também, né? Também acompanhando. E a Gabi, pessoal que acompanha pelo canal no YouTube, Marco Valério. Grande abraço, então. Várias plataformas para você acompanhar o Timaço da Vale FM. Esse cidadão em pé conversando com o Anderson aqui no nosso lado, tá olhando, né? Diz: quem é esse galão de tintas aí? É o Carlos André. É o Carlos André Padim. Exatamente. Né? Grande Carlos André. Da Flamenguista, filho de um santista. Agora ele tá fervoroso torcedor do Icasa, Delton Sá. Tô ligado. Tá ligado? Ele já era icasiano, agora tá mais do que nunca. Mais do que nunca. Ele não perde um jogo do Icasa, homem. Nada, homem. Todo jogo do Icasa ele tá na arena agora. Todo jogo. Pensa aí num torcedor aprumado, de bom. Sabe quem é torcedor do Icasa também? Meu amigo Ejaildo do ESC. Lembrando, o ESC Cursos, pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. esccursos.com.br. Alô, Ejaildo, acho que você vai ganhar essa pizza do JF, viu? Se bem que o treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, deu uma entrevista lá em São Paulo, disse que o Botafogo tem tudo para ser campeão. Foi o que disse. Eu não sei se é o técnico do Palmeiras querendo tirar o foco, mas a situação do Botafogo é boa mesmo, né, Delton? É sim, e Marco eu vou lhe tá ser, jogando bem, viu? E eu vou lhe ser bem sincero, se o meu time não for campeão, eu torço para que o Botafogo seja campeão. Não torço não, Marco Valério. Um grande clube voltando a ser campeão, acho que seria bacana, Delton. Eu torço pro Fluminense. Não, eu tô dizendo, se o meu clube não for o campeão, claro que eu vou torcer pro time que eu já torço. O seu time vai ser campeão, Marco. Talvez não seja, Delton. Não dá pra ganhar tudo todo ano, né? O Filho tem certeza disso, que ele apostou com muita porque convicção. JF, tu sabe como é que é, né? Humildade zero. Sério. João Filho é doido. Não. Você Agora, não é humilde, eu já disse. João Filho não, mas Antônio Filho também está nos acompanhando, ao lado dos filhos. Cícero, Lucas, Larissa e a esposa Neide. Alô, Toninho Filho, aquele abraço. Aquele abraço. Aí Toninho Filho tá lembrando que seu Antônio, pai dele, é botafoguense. Aí, coisa boa. Aparecendo botafoguense aí. Tem muito mais botafoguense que torcedor do Fluminense aqui. Lucier Menezes, grande torcedor do Botafogo. Será que temos na região mais torcedores do Botafogo do que do Vasco da Gama? Não, do Vasco não. Meu amigo, que tem de vascaíno aqui. Agora... Não chega nem perto. Que tem mais botafoguense do que torcedor do Fluminense, tem. Isso não tem a menor dúvida, Marco. Isso tem, é verdade. Fluminense é a maioria da minha casa. Por livre e espontânea pressão. Paulinho tá torcendo Fluminense? Paulinho, Ariel, Enzo, Yarley. Só quem não é Fluminense lá em casa é minha esposa. E Delton? Só quem não é Fluminense lá em casa é minha esposa. Dona Leninha torce pra quem? Ela é flamenguista. Mas assim, uma flamenguista assim, meio... Light, né? Ela é light, né? Ela é light. Briga pro futebol não, quer nem conversa. E ela tá certo, não tem que brigar pro futebol não. Churrascaria Mão de Vaca, é o melhor churrasco da região do Cariri. Churrascaria Mão de Vaca. E eu tive lá essa semana agora, Sorriso tava lá, meu amigo, na felicidade só. Eita, Sorriso. Coisa boa, né? Era fã. Skype show do Capital Inicial. Delton Sá, no São João, a gente fez a festinha lá, fez os bolos, mucunzá, vatapá, foi bom. Agora, o melhor é porque todas as embalagens, pratinho, copinho, foi tudo comprado lá em Nilo Embalagens. E eu não encontrei com o Nilo da Calanta, eu disse, Nilo, rapaz, vou lhe indicar um lugar pra você comprar as embalagens da Calanto. Lá em Nilo Embalagens. Aí ele disse, aonde? Eu disse, ali, ó, naquela loja, Nilo Embalagens. Aí ele disse, eita, é mesmo, rapaz, tal. Rapaz, ele tá tão famoso com essa publicidade aqui da Rádio Vale, que o povo não tá chamando mais ele de Nilo da Calanto, não. É Nilo de Nilo Embalagens. Nilo Embalagens. Ei, Nilo Embalagens. Opa! Aí eu disse que
que tinha estado com o primo dele, né, Imar de Lima. Aí quando eu falei numas pamonhas, ele disse, eita, as pamonhas, só correndo pra ir comprar pamonha. Pô, deixa eu só passar aqui o endereço de Nilo Embalagens, onde você encontra o Nilo. Rua São Paulo, 1505, menor preço e uma excelente qualidade no seu estoque. Agora, minha dúvida, ô Márcio, seu Manel da Mão de Vaca, é botafoguense? Porque o Márcio é flamenguista, né? O Márcio é flamenguista. Eu tô na dúvida se seu Manel é botafoguense, né? Porque eu conheço seu Manel, Marco Valério, lá da Rua Senhora Santana ainda, seu Manel. Quando era lá. Olha, meu amigo, há muito tempo, seu Manel. Ele não lembra de mim, né? Mas eu lembro dele, né? Aí o Márcio me pediu que mandar um abraço pro seu Manel, lá da Mão de Vaca. Eu não sei se o Manel tá por aqui ou tá lá em Catarina, tá lá na propriedade, tá lá no sítio. Mais um abraço pro seu Manel e pra toda a família lá, rapaziada da churrascaria Mão de Vaca. Eu tô com uma saudadezinha daquele pão de alho da churrascaria Mão de Vaca. E aquele pastel, Del? Nossa, marcou, foi aquele pastel? Tu é doido, mano. Eu todo dia me lembro daquele pastel. Delto, mandar um abraço pra doutor Márcio Landim, grande ouvinte aqui do programa, tá saindo do consultório agora e ouvindo a gente. Maior craque da história do Racha do Pereirão, Racha da Amizade. Então um abraço, doutor Márcio Landim, que é o nosso médico de confiança. E um abraço para doutor Humberto Germano, torcedor do Verdão, ex-prefeito de Araripe, médico, que é aniversariante de hoje. Doutor Humberto, que Deus lhe proteja, abençoe o senhor e sua família. E parabéns pelo seu aniversário, você que é um grande cidadão. E é torcedor do Icasa. Do Verdão do Cariri. Então, o seu Manel tá por aqui mesmo. Um abraço pra seu Manel. Mas ele é botafoguense ou flamenguista? Ele não respondeu não, Márcio, não. Não disse aqui se ele era botafoguense ou se ele era flamenguista, não. Só mandou dizer que seu Manel tá por aqui, não está lá em Catarina, tá nos ouvindo agora. Como ele tá ouvindo pelo aplicativo, tem um certo delay, né? Até que a informação chegue pra ele, para que meu amigo Márcio da Mão de Vaca possa nos responder, Marcão. Não esqueça de pequinês, não. E Antônio Carlos, torcedor do Carlos é Botafogo também, Paulinho da Canarinha. E um abraço para Antônio Carlos de Barbalha, da C Filtros. Botafogo também? Não, ele é flamenguista. Rapaz, grande abraço para ele. Ele pediu essa semana, ele pediu a você também, você não respondeu, ele me pediu aquela foto do programa Vale Esportes. Aí eu perguntei. Pra que diabo ele quer aquilo, hein? Carlos, pra que quer aquilo? Ele disse, rapaz, aqui em casa tem tanta muriçoca que eu mandei fazer uns 4 quadros de vocês dois pra espalhar nos ambientes. Eita! Pra ver se espanta a muriçoca. Vixe Maria. O Márcio tá dizendo que o pai dele é flamenguista também, seu Manel. Pronto. Bora trazer as últimas do Icasa daqui a pouquinho, porque antes tem o Super Kilmer de Melo Campos. Fala, Luz. Um abraço, amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as informações desta terça-feira ao vivo, capital cearense. O Ferroviário que treinou agora à tarde e praticamente definido para o jogo contra o Atlético. Quem vive uma boa fase no Ferrão é o goleiro Douglas Dias. E aí eu perguntei agora há pouco, Douglas, você esperava por essa fase? Ou seja, o Ferrão marcou 18 gols, só tomou 2, tem 25 pontos. Que fase, hein, Douglas? Ei, meu irmão, não sei nem te dizer, mas tem que agradecer essa fase, né, que a gente está passando aí, mas a gente tem que continuar na batalha ali, no dia a dia, para poder a gente manter esse rótulo, né. Cara, assim, a sensação é a melhor possível, né, cara, é um sonho que você está trabalhando ali para isso, o goleiro está ali para poder não quer tomar gol, e você conseguir em 9 jogos tomar só 2 gols, é realizar um sonho assim de ter várias partidas sem tomar gol, entendeu? Palavras do goleiro Douglas Dias, a reportagem do Timaço da Vale FM. No Ceará Sporting Clube, a diretoria do Ceará descarta a demissão de Barroca, que segue no comando do Alvinegro. Aliás, o Barroca tem 55% de aproveitamento como treinador do Ceará. São 12 jogos, sendo 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Amanhã, o Vozão joga no Castelão contra o Avaí, do Morínigo, ex-treinador do Ceará, o paraguaio que foi para o Avaí e por enquanto ainda não venceu nenhuma partida. É bom lembrar também que o time do Ceará está invicto como mandante contra o Avaí
há quase 10 anos. E no treino de hoje, o goleiro Bruno Ferreira, que pegou até pênalti em São Luís, ele relembrou na coletiva do calor forte lá no Maranhão e que muitos jogadores passaram mal. Culpa de quem marca um jogo no Nordeste brasileiro às 15h30. Já o time do Fortaleza entra em campo esta noite contra o Palestino do Chile. O time do Leão está praticamente definido com o futebol de Kozlinski, Dudu, Sebadios, Tite, Lucas Crispim, Lucas Sacha, Zé Wellison e Caleb, Romarinho, Guilherme Silvio Romero, técnico argentino Juan Pablo Voivoda. O jogo será realizado no estádio El Teniente e quem apita é o colombiano Carlos Ortega. Aliás, o trio todo da Colômbia. Os dois auxiliares, John Gallego e Miguel Roldan. Os assistentes, os dois bandeiras para o jogo entre Palestino do Chile e Fortaleza, jogo que encerra a fase de grupos, a primeira fase onde o Leão já está classificado. No jogo da ida, o Fortaleza por aqui venceu o Palestino do Chile pelo placar de 4-0. O Palestino entrou em campo 12 vezes este ano, venceu 5, perdeu 4 e empatou 3. Aguardemos o que sai do jogo de hoje em território chileno. Vou lembrar que depois do jogo, o Fortaleza pernoita no Chile e só amanhã segue para o Brasil, para o Rio de Janeiro, porque no sábado tem Flamengo e Fortaleza. Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos! Quem vem agora, Marco Valério? Quem vem agora é a Luísio Vilar, de volta. Lembrando que amanhã, 8 da noite, Caucaia contra o Icasa. Você vai ouvir o jogo aqui no Timaço da Vale FM. Estaremos ao lado de Demonte Ertenório, João Filho e do Causídico Aloysio Vilar. Manda um abraço para o Williams, lá de Caririaçu. Alô, Williams. Raimundo William, grande torcedor do Verdão. Fala, presidente. Rapaz, a culpa é de Anderson, viu? Ele que me mandou essa foto. Ele disse que bota mandou aí na outra conta depois. Ele tá dizendo que mandou outra depois, que você botou pra provocação. Eita. Mas a gente vai colocar o vídeo dele, aí fica tudo certo. Aí Mas tá bora certo. lá, falar do Icasa, que colocou hoje no bid mais 5 atletas, mas da equipe considerada titular, apenas um, aquele que restava, o Vitinho, que chegou aqui como meia, mas vem atuando como atacante pelo lado esquerdo. Portanto, Vitinho regularizado, e aí a gente pode dizer que toda a equipe titular do Icasa está devidamente regularizada. Além do Vitinho, caíram no bid também o Lê, que é volante, o João Vitor, que é lateral direito, que era da base do Icasa, e outros também que eram da base do Icasa são o Lael, que é um meia lá de Barbalha, e o Zacarias, que é um volante da cidade do Crato. Portanto, foram os 5 últimos nomes regularizados pela equipe do Verdão do Cariri. E amanhã a equipe entra em campo às 8 horas diante do Caucaia, e eu vou voltar com muito mais do Verdão dentro do Vale Esportes, destacando para o torcedor ali minutos antes da partida, Delton e Marco. Luísio Vilar trazendo as informações. Vamos para a reta final do programa, Marco Valério? Vamos lá. Tem Algo Cariri? mais, Anderson? O do mercado volta a trabalhar agora 2 períodos. Pela manhã, lá no CT Miranda, um trabalho mais curto. A pegada tá boa Vai aumentar. agora, como diria o Rubens Santos. Agora é tem assim? que aumentar, né, Marco Valério? 2 verdade. períodos, manhã um trabalho tático e à tarde um trabalho técnico lá no CT Miranda. Os 2 períodos o Leão do Mercado vai trabalhar. É verdade. Faltou perna naquele amistoso contra o Icasa, já era perfeitamente compreensível e esperado isso. Tomara que para a estreia do Guarani semana que vem seja diferente. E amanhã tem estreia do Icasa com cobertura da Vale, Delton. Manda um abraço para Daniel, Daniel, da gente lá do agora. Sítio Manga, que tem melancia, é assim? Não, caju, né? Tem tudo lá, menos manga, né? É sítio Caju. Não, tem manga, que ele traz manga pra Delton. Não é sítio Caju que tem manga, não? Sei lá, não, é Sítio Manga lá. Sítio Manga. É. Só que tem outro tipo de fruta que eu não lembro. Mas deve ter manga também, que ele traz manga. É, eu acho que o nome do sítio é outro, É. ele traz manga, mano. Deve ser outro nome. É pra eu não ser mal agradecido, ele já me deu umas manguinhas também. Obrigado, viu, Daniel? É, porque fica parecendo que só trouxe pra dentro, mas já trouxe pra mim umas manguinhas. Mas tu chupou a manga ou fez suco? Rapaz. Tu lembra? Não lembro não. Faz tempo, Delton. Tem gol. Tem gol aonde? Copa Libertadores da América. O Atlético do Paraná
faz 1-0 no Alianza Lima do Quem Peru. é o técnico do Atlético do Paraná? Até agora não tem definição, mas eu ouvi hoje... Tá o interino lá hoje. Tá um interino, Wesley Carvalho, se não me engano. Eu ouvi qualquer coisa que o Rogério Ceni estaria em negociação com o Atlético vai pro Paranaense. Vasco. O Rogério tá negociando com o Vasco, João. Mas tomei conhecimento que ele também tem uma proposta do Atlético do Paraná. Não sei para qual dos dois clubes ele... Pois vamos aí pros palpites, que Delton Sá quer ir fazer as cores dele. Bom, um abraço aqui, mandou mensagem pra gente, a minha querida amiga Leidinha, que é torcedora do Flamengo. Um abraço, dona Leidinha. O povo do Flamengo lhe ama, JF. Libertad do Paraguai e Atlético Mineiro. Tá em andamento, 0-0. Fortaleza tá em campo já, com o Palestino. Tem palpite hoje não, é? Quem é que vai ganhar, Marco Valério? Atlético do Paraná e Alianza Lima? Atlético do Paraná. E aí, Delton Sá, quem ganha esse jogo? Furacão. Também dá Atlético do Paraná. Libertad do Paraguai e Atlético Mineiro. Mineiro. E aí, Delton Sá? Mineiro. Acho que pra mim dá Libertad aqui. O Palestino tá em campo. O cara que só torce contra. O Palestino tá em campo com Fortaleza, Delton Sá. Vai dar empate. E aí, Marcos? Vai dar Fortaleza. Eu acredito aqui que o Palestino do Chile Rapaz, vai ganhar esse incrível jogo. como ele torce contra, né, bicho? Como é que pode, cara? Delton... Cuidado, JF, que isso volta pra pessoa. Seja uma pessoa do bem. Bora, macho. Ele quebra minhas pernas completamente. Bora. Sabe tudo, tem Fluminense e Sport Cristal do Peru. Fluzaço, tu é doido, né? Fluminense. Onde é o jogo? É no Maracanã. Oxe, Fluminense, tem nem perigo. Delton, sabe quem ganha esse jogo? Sporting Cristal. Muito bem. Aí, Delton querendo ser João Filho. Acho que pra mim dá Fluminense. Fluminense ganha o jogo, né? Quem diria? Quem diria? Vamos embora, JF. Você não quer que eu diga o jogo do São Paulo, não? Pode sim. Maria, eu tenho o maior carinho pelo São Paulo. Nota-se. Time do meu amigo Kilmer. São Paulo e Tigre da Argentina, Marco Valério. São Paulo? São Paulo, que é isso? Sabe quem ganha esse jogo? São Paulo. Acho que pra mim dá São Paulo também. Tá certo. Uma rapidíssima informação. Amanhã o programa vai terminar mais cedo, viu? 2 jogadores do Santos foram vistos na balada nessa madrugada, foram abordados por torcedores. Faltou um tantinho assim pra levarem uns tabef. Ai, JF. O Santos tá há 10 jogos sem ganhar. Não faça isso, não. Há 10 jogos que ainda bem que não houve violência. Não, a gente tem que dizer assim, rapaz. Não, ainda bem que não aconteceu. Claro. O time tá há 10 jogos sem ganhar. O jogador de futebol vai pra balada na madrugada de segunda pra terça-feira. Sim, manda embora. Agora, violência não, JF. Não, e eu não sou a favor da violência. Você disse que faltou só um tantinho pros caras levarem Mas faltou só um tantinho mesmo pra levar os tabef. Pelo amor de A pessoa Deus. precisa entender. Jogador de futebol, geralmente, todo final de semana, ele tá concentrado, tá jogando e tal. Aí o dia que ele tem pra ir pra balada é na E tem mais, tava com a namorada dela. Aí o cara vai pra balada Cara, na doido pra dar uma namoradinha. O Santos jogou no domingo, perdeu. Certo. Aí o torcedor tá com a cabeça quente. Encontra com o cara da festa. Ele, caramba, o cara tá 10 jogos que não ganha. Mas assim, deixa eu dizer uma pra você. O cara passa a semana todinha ralando, trabalhando e tal. Vou dizer um profissional de qualquer área. Ele tem um dia de folga dele, ele tem que curtir, aproveitar, porque o cara não vive só do trabalho e ele precisa justamente... Até pra desopilar, né, rapaz? E tudo. Você não gosta Dá de uma tomar namoradinha. Seu piratazinho, Agora, estresse e tudo mais. Por que o jogador de futebol não pode? Você não acha bom dar namoradinha? Por que o rapaz não pode dar namorada dele? O cara é um ser humano, tem direito ao lazer dele. Pode viver só de pressão dos outros, não. Não ganhou, meu amigo. Acontece, é assim. O cara então, é obrigado a ganhar. Pra concluir, os 2 atletas foram afastados pela diretoria do Santos. Só pressão da torcida, porque não deveria, não. Porque as imagens viralizaram e o Santos afastou os 2 atletas do elenco principal. Vamos embora depois dessa. Eu também. Eu só venho amanhã. Valeu, gente. Um grande abraço. O nosso programa volta amanhã. Tem gol aqui na Série B. O Criciúma faz 1-0 no CRB de Alagoas. Jogos pela Série B pra gente encerrar. Chapecoense Sport Recife. Começou agora, 10 minutos, o placar é 0-0. Grande abraço pra todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser, aqui no Vale Esporte. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Você passa então tem um grande programa
Sustentabilidade. Investir na irrigação é ter mais alimento com menos uso de terra e de forma sustentável também com o uso da água. Isso faz parte de todo o Plano Safra, por isso o uso sustentável do solo será reforçado com um aumento de 30% de recursos e também com taxas de juros reduzidas nesse Plano Safra. Agora, ministro, todos os grupos aí estão com taxas de financiamento reduzidas, como o senhor disse, elas estão mais em conta? Não todos, né? A gente tem que reconhecer que a taxa de juros, só de não ter aumentado, porque o Plano Safra de 2022-2023 foi construído com uma taxa básica de juros de 12,75%. Este ano está 13,75%. E não houve aumento de taxa de juros. Então, pela lógica, todo o Plano Safra não teve aumento, então tem uma redução de 1%. Além dessas premiações e algumas linhas para médios produtores também teve redução de taxa de juros. Por quê? Porque nós decidimos, e foi um pedido do presidente Lula, ampliar o número de recursos disponíveis, para que não falte recurso para nenhum produtor comprar os seus insumos e fazer a sua safra. E como é que esses investimentos, então, na agricultura podem afetar o consumidor final, a mesa das pessoas? Bom, primeiro que ao colocar esse grande volume de recursos na economia, isso aquece a economia. Quem vai buscar um custeio, vai comprar um insumo, vai no comércio, vai gerar emprego, vai gerar oportunidades na indústria, no comércio e também nós temos a condição de produzir alimentos mais baratos. Você vê que de janeiro para cá, 1 litro de óleo de soja estava a R$ 8,50 em várias regiões do país e hoje está R$ 4,00. O quilo de carne já baixou em média 20%, 25%. Nós temos uma acomodação do preço dos alimentos, um plano safra que ajude o produtor a financiar de forma mais efetiva e mais barata a sua safra, vai refletir em alimento mais abundante na mesa do produtor e alimento de qualidade. Bom, nós conversamos com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ministro, muito obrigado pela participação aqui na Voz. Eu que agradeço, está sempre chegando pelos microfones da EBC. Na Voz do Brasil, é uma grande oportunidade de comunicar com os brasileiros. Eu fico muito orgulhoso de ter sido convidado por vocês. A gente que agradece, ministro. Bom, e como o ministro acabou de nos explicar na entrevista, este é o maior Plano Safra da história. Além dos mais de 364 bilhões de reais disponibilizados para financiamentos da produção agropecuária do país, serão oferecidos incentivos e premiações para produtores que seguirem práticas sustentáveis. O repórter Ney Pereira traz mais detalhes sobre o lançamento de hoje do Plano Safra. O produtor rural Otávio Casenin faz a integração lavoura-pecuária em sua propriedade em Jaguapitã, no norte do Paraná. Ele trabalha com a rotação de cultura de milho, soja e pastagem em uma área de 500 hectares. Casenin esteve nesta terça-feira no Palácio do Planalto para acompanhar o evento de lançamento do Plano Safra 2023-2024. Ele falou da importância do crédito para o setor. A taxa Selic é um impeditivo para que os produtores tomem esse crédito, né? Acaba sendo um impeditivo, mas é importante que tenha recurso disponível para quem tiver a necessidade. E nesta safra, os produtores vão contar com a maior linha de financiamento da história. Serão mais de 364 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais até junho de 2024. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, também participa do Plano Safra, como anunciou o presidente da instituição, Aloísio Mercadante. Nós estamos colocando 12 bilhões de recurso próprio no Plano Safra desse ano, com uma taxa de juros extremamente competitiva. Além de aumentar o crédito, o próximo Plano Safra conta com redução da taxa de juros. Os 272 bilhões de reais destinados ao custeio e comercialização da safra terão juros de 8% ao ano para os produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Já para investimentos, as taxas variam entre 7% e 12,5% ao ano. O Renova Agro, antigo programa ABC, vai financiar a recuperação de pastagens degradadas, com foco na sua conversão para a produção agrícola, com taxa de juros a 7% ao ano. O maior plano safra da história é também o mais sustentável. Desta vez, os agricultores que produzirem respeitando o meio ambiente serão premiados com redução de
meio ponto percentual na taxa de juros de custeio. Para isso, é preciso estar com o cadastro ambiental rural analisado ou adotar práticas de produção agropecuária orgânica ou agroecológica. Caso o produtor preencha os dois requisitos, poderá ter uma redução de até 1 ponto percentual. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ressaltou que o Plano Safra é um instrumento de transição para a agricultura de baixo carbono. O Brasil não precisa desmatar mais floresta para aumentar sua produtividade, sua produção de alimentos. É só aumentar a produção por ganho de produtividade. Temos tecnologia, temos conhecimento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que pretende aumentar o Plano Safra a cada ano e destacou a sustentabilidade do Brasil em diversas áreas, como energia elétrica. Lula ressaltou ainda que pretende fortalecer a Embrapa e que é preciso investir na produção de fertilizantes para o Brasil não depender do mercado externo. Um país que tem a riqueza agrícola no Brasil não poderia ser dependente de fertilizante de outro país. Nós temos que ter capacidade, competência e disposição política de transformar esse país num país autossuficiente, inclusive nitrogenados. O Plano Safra prevê ainda que quem está enquadrado no Pronamp também terá taxa de juros mais baixas para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Reportagem Ney Pereira. Pela primeira vez na história, foi realizada uma cerimônia dedicada ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, na sede do governo federal. Diversas ações foram lançadas para a proteção dos direitos dessa população. Entre elas, um acordo com empresas de transporte por aplicativo para garantir um deslocamento respeitoso e seguro. A repórter Graziele Bezerra está no evento e traz as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Graziele. Boa noite para você também, Mariana. Boa noite para o Nádio. Boa noite para o nosso ouvinte. Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o governo federal lançou uma série de ações de proteção a esse público. Essa sigla é usada para abarcar toda a diversidade de orientações de gênero sexuais. Um pacote de 10 compromissos foi firmado hoje entre o governo federal e também empresas de transporte por aplicativo para garantir que passageiros LGBTQIA+, de carro e ônibus possam transitar em segurança, como destacou o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Os 10 compromissos que estamos assinando hoje ajudam a combater a LGBTfobia, fortalecem esta população que precisa da união, da parceria e de compromisso de todos. Para isso, contamos com a soma de muitos esforços. Aplicativos que se comprometerão em facilitar o acesso de denúncias em suas plataformas. Também tornar o ambiente mais seguro. Campanhas de conscientização e sensibilização devem ser realizadas para que a todo momento esse compromisso seja reafirmado. Pois é, mais cedo a gente conversou com Relações Públicas Júlio Cardia, que estava aqui participando do evento sobre esse assunto, e ele contou que foi desrespeitado por ser homossexual durante uma viagem de Brasília para São Paulo em um ônibus por aplicativo. Fui impedido de acessar os meus medicamentos, que eu sou uma pessoa que vive com HIV e que tomo 2 outros medicamentos controlados. Como eu tive que vir o tempo inteiro ouvindo um passageiro fazendo uma terapia de conversão, rezando para mim, falando: pelo amor de Deus, Senhor, que esse menino deixe de ser gay. Em 2022, 273 pessoas LGBTQIA+, morreram no Brasil, segundo dados do Observatório de Mortes Violentas contra LGBTIA+. E esses números dão ao Brasil o título de país que mais mata pessoas transexuais no mundo, segundo o estudo internacional. Durante essa cerimônia aqui, no Palácio do Planalto, o Ministério das Mulheres anunciou uma cartilha com informações de enfrentamento à violência contra as mulheres lésbicas, bissexuais e travestis, e a formação também da equipe de atendimento do Ligue 180 para atender as demandas aí desse público. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, falou sobre a importância de incluir o público LGBTQIA+, nas políticas públicas. São brasileiros, são brasileiras, fazem parte do país. Se o país não entender isso, não seremos um país. Então é fundamental que nós trabalhemos a dimensão do orgulho. O orgulho LGBTQIA+, é o orgulho nacional, é o orgulho de ser brasileiro. A população LGBTQIA+, tem que participar de maneira central da construção das políticas públicas no Brasil.
Pois é, e ainda entre as ações, os Correios lançaram o selo institucional Orgulho LGBTQIA+, que foi confeccionado nas cores da bandeira do movimento. E também foi anunciado aqui o primeiro edital destinado a trans e travestis para a inclusão tecnológica desse público, proporcionando melhores oportunidades em diversos campos sociais. E após o evento, aqui no Palácio do Planalto, de forma inédita e simbólica, foi iluminado com as cores da bandeira. Nazi, Mariana. Obrigado, Graziele, pelas informações ao vivo. As ações do governo federal no combate ao garimpo ilegal no território Yanomami, em Roraima, já renderam desde fevereiro a apreensão de mais de 30 milhões de reais em materiais resultados do crime ou utilizados na prática. E a presença de garimpeiros na região diminuiu, como afirma o general Costa Neves, comandante da Operação Ágata Fronteira Norte. Mais de 90% dos garimpeiros já saíram da terra indígena. A diminuição da atividade garimpeira nesta área, a diminuição então dos próprios garimpeiros cometendo crimes ambientais. Isso é uma grande conquista para que nós tenhamos na terra indígena a volta à normalidade e a preservação do meio ambiente. Na parte ambiental, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, tem um planejamento para avaliar a contaminação por mercúrio metálico nas águas da terra indígena Yanomami no segundo semestre. Segundo o superintendente do IBAMA em Roraima, Diego Bueno, o mercúrio coloca em risco a saúde dos indígenas e causa impacto ambiental. A principal preocupação que envolve a questão de segurança, a segurança ambiental, a questão de saúde mesmo do ser humano, né, e dos animais, né, porque o mercúrio ele contamina a cadeia trófica, né, tudo que é vivo se contamina com o mercúrio e ele é um metal que é bioacumulador, né. Então, assim, nós temos esse foco no diagnóstico e aí depois tentar implementar medidas mitigatórias para impedir que essa contaminação continue ocorrendo. Já está disponível para consulta os resultados do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O SISU é o sistema do Ministério da Educação em que universidades públicas oferecem vagas para candidatos que fizeram o Enem. O resultado pode ser acessado pela internet em acessounico.mec.gov.br/SISU. A matrícula dos selecionados deverá ser feita entre os dias 29 de junho e 4 de julho. E essas foram as notícias do governo federal. E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que atraso no pagamento das parcelas de precatório autoriza o sequestro de verbas. STJ entende que testamento pode tratar de todo o patrimônio, desde que respeite a parte dos herdeiros necessários. TST decide que bancário que pediu demissão tem direito à participação nos lucros e resultados proporcional. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o sequestro de verbas para o pagamento de parcelas não quitadas de precatórios é constitucional. O plenário entendeu que a emenda constitucional 30 de 2000 previu que os precatórios pendentes naquela data e os decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 pudessem ser parcelados em até 10 anos. Ao verificar atraso no pagamento de um precatório pelo Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça local aplicou o regime especial e determinou o parcelamento sob pena de sequestro. Decisão mantida pelo STJ. O relator no STF, ministro Edson Fachin, explicou que a adesão dos entes federativos inadimplentes ao regime especial é obrigatória e a determinação judicial para o sequestro de verbas é impositiva. Parte do patrimônio dos herdeiros necessários pode constar em testamento desde que não implique privação ou redução da parcela. O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
O autor de uma herança elaborou testamento no qual dispôs sobre todo o patrimônio, sendo 75% para os 3 filhos, herdeiros necessários, e o restante para os sobrinhos, herdeiros testamentários. O Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu o pedido de 2 filhas para que o documento tratasse só da parte disponível. Então, o espólio, representado pela inventariante, o outro filho e os sobrinhos, interpôs recurso especial contra esse acórdão, alegando ofensa à vontade do testador. E a terceira turma do STJ deu provimento. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, a legítima dos herdeiros necessários poderá ser referida no testamento, mas desde que citada para destinar a metade indisponível ou mais a eles, como nesse caso. Você sabe a diferença entre transferência de domicílio eleitoral e mudança do local de votação? Apesar da semelhança entre os 2 termos, são 2 serviços bem diferentes. Carol Lasno. O domicílio eleitoral é o local onde a pessoa mora ou tem vínculos. Se alguém muda de cidade e deseja votar onde vive atualmente, pode solicitar a mudança. Já o local de votação é a seção onde a eleitora ou o eleitor vota. É a sala onde ficam os mesários, a cabina de votação e a urna eletrônica. Para pedir a transferência de domicílio eleitoral ou a mudança do local de votação, basta acessar o portal do TSE na internet e buscar por autoatendimento eleitoral. Bancário que pediu demissão vai receber participação dos lucros e resultados proporcional, apesar de norma coletiva ser contra. Para a segunda turma do TST, impedir o recebimento para quem pediu demissão viola a isonomia. Michele Chiapa. O colegiado condenou o Banco Bradesco ao pagamento proporcional da participação nos lucros e resultados a um bancário que pediu demissão. Apesar de a norma coletiva não prever o recebimento da parcela nesses casos, os ministros concluíram que ela é devida, pois o trabalhador contribuiu durante um tempo para o lucro do banco. A decisão foi unânime. Contudo, o Bradesco apresentou recurso extraordinário para que o STF analise o processo. O MPF pede na Justiça que OAB e Fundação Getúlio Vargas reinscrevam gratuitamente os candidatos reprovados na segunda fase do exame da ordem de número 37. Mais de 20 mil candidatos foram prejudicados durante a realização da prova que aconteceu em abril deste ano. Maressa Almena. Participantes enfrentaram interrupções durante a prova devido a um erro no enunciado da proposta de elaboração de peça jurídica, o que prejudicou os candidatos, uma vez que a paralisação teve duração distinta em diversos estados brasileiros, variando entre 10 minutos a até 2 horas. Caso a Justiça concorde com o pedido, o MPF pede o ressarcimento aos candidatos que pagaram pela nova inscrição, assim como o pagamento de multa diária no valor de R$100 mil, caso a OAB e a FGV descumpram a decisão. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. E siga pelo Twitter. twitter.com/Rádio TV Justiça. Uma boa noite e até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova a garantia de atendimento prioritário a doadores de sangue, autistas e pessoas com mobilidade reduzida. Vai à Câmara projeto para ampliar segurança em escolas. Comissão do Senado quer ouvir novamente presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Boa noite. Novas regras para ampliar a segurança nas escolas foram aprovadas hoje e seguem para votação na Câmara dos Deputados. A aprovação desse projeto acontece após mais um ataque e assassinatos a unidades escolares. O mais recente episódio ocorreu numa escola na cidade de Cambé, no Paraná, com 2 jovens mortos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Aprovado pela Comissão de Educação em turno suplementar, o projeto prevê normas de segurança física e mental de alunos, professores e integrantes da comunidade escolar. Entre elas estão o controle de entrada e saída de pessoas e o acionamento de serviços de segurança pública caso um ex-aluno ou ex-funcionário da escola apresente sinais de comportamento que exijam acompanhamento especial. Para o relator, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, o projeto é fundamental para combater a violência nas escolas. O projeto de lei apresentado lá em 2019 e agora movimentado com tudo isso que aconteceu aqui no Brasil, eu tenho certeza que o projeto, como ele está agora, ele tem a capacidade de ajudar e muito a redução dos problemas das escolas, ou aumentar a segurança nas escolas. O autor da proposta, Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, citou que de 2002 a 2023 ocorreram 31 ataques a escolas que deixaram 36 pessoas mortas. Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto poderá seguir diretamente à Câmara dos Deputados. A CPI das ONGs recebeu denúncias de desvios e explorações de indígenas na Amazônia. Governadores e prefeitos da região norte terão que enviar aos senadores os contratos e parcerias feitas com as organizações da sociedade civil entre os anos de 2002 e 2023. A reportagem é de Floriano Filho. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Organizações Não Governamentais aprovou 23 requerimentos obrigando os governadores e prefeitos de capitais da região norte a informarem sobre contratos e parcerias feitas com as organizações da sociedade civil entre 2002 e 2023. A deputada federal Silvia Wayampi, do PL do Amapá, denunciou que uma dessas instituições vem recebendo recursos de governos europeus e de organismos multilaterais para explorar os indígenas. Também foi exibido um vídeo acusando ativistas de organizações de tirarem ilegalmente minérios da Amazônia em grandes latas ou baldes. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, afirmou que seria importante os senadores irem pessoalmente aos municípios de Altamira e Santarém. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, defendeu o trabalho do chamado terceiro setor e pediu equilíbrio durante as investigações da CPI. O presidente da CPI, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, garantiu que a comissão irá realizar um trabalho isento, apurando responsabilidades sem perseguir ninguém ou nenhuma instituição em particular. A CPI não tem o objetivo de demonizar ONGs de forma alguma, muito menos é contra o governo. A intenção é estipar, separar o joio do trigo. Instalada em 14 de junho, a CPI terá 130 dias para investigar possíveis abusos de poder ou desvios de finalidade nos recursos públicos repassados para ONGs e OCIPs. O Senado aprovou o direito de atendimento prioritário para os doadores de sangue, autistas e pessoas com mobilidade reduzida. As regras valem inclusive para o acesso de autistas e pessoas com mobilidade reduzida aos assentos reservados no transporte público, como ônibus, trens e metrôs. A proposta segue para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pince. O texto, de autoria do senador Irajá, do PSD do Tocantins, prevê que o doador de sangue terá prioridade após todas as pessoas dos grupos já contemplados por uma lei de 2000 e os novos grupos. Para isso, o doador tem que apresentar um comprovante de doação com validade de 120 dias. A legislação atual garante prioridade a pessoas com deficiência, idosos a partir dos 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e pessoas obesas. Para o relator, senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, um dos méritos da proposta é incentivar a doação de sangue. É importante lembrar que a doação voluntária de sangue garante o abastecimento seguro e contínuo para o suporte de transfusões e atendimento de grande número de pacientes em diversas situações médicas. A proposta também inclui as pessoas com mobilidade reduzida e os autistas entre aqueles com direito aos assentos reservados em meios públicos de transporte, como ônibus, trens e metrôs.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos, questionou o presidente Lula por afirmar, durante a visita ao Brasil do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que há a possibilidade de o BNDES financiar um gasoduto poluente no país vizinho, enquanto apenas 3,63% dos moradores da capital do Pará, Belém, têm acesso a serviços de tratamento de esgoto. O senador lembrou ainda que o Pará será a futura sede da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30, em 2025. De acordo com Zequinha Marinho, o projeto do gasoduto está orçado em 689 milhões de dólares, o que equivale a 3 bilhões e meio de reais na cotação de hoje. Para o senador, é preciso priorizar investimentos no bem-estar da população que vive na Amazônia. Ele acrescentou que a maioria das cidades despejam esgoto sem tratamento nos diversos rios que cortam a região. Então a gente precisa começar a discutir meio ambiente da maneira muito mais séria do que fazer uma COP. É importante que a COP venha, com certeza é importante, até para desmistificar um bocado de coisa. Porque os gringos lá fora, e até boa parte dos brasileiros, acham que a Amazônia é um santuário ecológico onde a gente se ajoelha para adorar. A Amazônia, pessoal, é uma região habitada significativamente, com quase 30 milhões de pessoas, com os piores IDHs, com as mais baixas rendas. A Defensoria Pública pode ganhar mais recursos para expandir seus serviços a localidades ainda não atendidas. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a destinação de recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos ao órgão. A Defensoria Pública garante assistência jurídica integral e gratuita aos cidadãos que não podem pagar por esse serviço. Se não houver pedido para nova votação no plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei destina 15% dos recursos arrecadados pelo Fundo de Defesa dos Direitos Difusos às defensorias públicas, até que o número de defensores fique adequado às necessidades da população local. O autor, o Everton, senador do PDT do Maranhão, diz que é importante assegurar o direito à defesa a quem não tem condições de contratar um advogado. Então esse defensor ele tem um papel fundamental de trazer equilíbrio, de trazer condições para que ele possa ter o seu direito à defesa e, acima de tudo, a sua voz possa, de alguma forma, ser ecoada e a justiça possa ajudá-lo. O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos é formado em parte por multas aplicadas pelo descumprimento de normas relacionadas à defesa do meio ambiente, direitos de consumidores e de pessoas com deficiência. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou 4 requerimentos dos senadores Randolfo Rodrigues, do Amapá, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte e Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, para convidar novamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para uma audiência na comissão. Os senadores querem novos esclarecimentos sobre a política monetária e a definição da taxa básica de juros, a Selic. Campos Neto esteve na comissão em abril deste ano. Ao pedir nova audiência com o presidente do BC, o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, afirmou que o Brasil está perplexo com a decisão do Copom, que pela 7ª vez consecutiva manteve a taxa de juros em 13,75%. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Projeto que pune quem discriminar garis está pronto para ser votado em plenário. Avança a proposta que prevê o confisco de bens gerados em atividade criminosa. Participantes de debate defendem ação firme contra casamento infantil no Brasil. Boa noite. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizou audiência pública para discutir o casamento infantil no Brasil. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate na Câmara e traz mais informações. Segundo a ONU, é considerado casamento infantil a união de pessoas com menos de 18 anos. No Brasil, dados do censo de 2010 já mostravam que 1.600.000 meninas com menos de 18 anos viviam em união estável. Desde 2019, uma alteração no Código Civil proibiu o casamento de menores de 16 anos, mas na prática, 1 em cada 9 meninas no Brasil se casa antes dos 15 anos.
A representante do Instituto Alana, Mariana Zar, explicou que, mesmo alarmantes, os dados não correspondem à realidade do casamento infantil por causa da subnotificação. E por ser uma grave violação dos direitos humanos, a prática deve ser combatida por toda a sociedade. Não cabe só ao Estado, não cabe só às famílias, que no Brasil temos uma cultura de culpabilizar muito as famílias e cabe sobretudo a nós também enquanto comunidade. Ainda que há pessoas que não tenham filhos, filhas, mas é um compromisso enquanto coletividade, enquanto sociedade, proteger os direitos de crianças e adolescentes. A representante da Agência de Desenvolvimento Populacional da ONU, Luana Silva, ressaltou que o casamento precoce aumenta ainda mais as desigualdades sociais. Então, muitas vezes, o casamento é um impeditivo de ir para a escola. E isso é fundamental. E não ir para a escola significa menor empregabilidade ou empregos precários ou a taxa de informalidade. Então, assim, isso prejudica uma geração inteira. Já a representante da ONG Plano Internacional Brasil, Ana Nery Correia, lembrou que o casamento infantil, além de todos os danos sociais que causa, principalmente para as meninas, pode provocar prejuízo de bilhões de reais para o país. E numa perspectiva econômica, social, também muito ligada a essa questão da gravidez não intencional, da gravidez na adolescência, a gente tem um relatório da ONU que afirma que o Brasil ele deixa de acrescentar 3,5 bilhões de dólares à sua riqueza nacional por ano devido à gravidez de milhares de adolescentes. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, afirmou que está preocupado com a relativização da presunção de violência no caso de relações sexuais com menores de 14 anos, que está sendo adotada em muitos tribunais no Brasil. Para ele, o abrandamento sistemático das penas para esse tipo de crime pode fazer com que essas condutas voltem a ter uma punição branda. Segundo o ministro, o país não pode ver como normal a relação entre adultos e crianças, que devem ser protegidos pelo Estado e por toda a sociedade. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, sugeriu que o Brasil seja denunciado nos tribunais internacionais, uma vez que o país é signatário de convenções internacionais de proteção a crianças e adolescentes, para que se comece a eliminar o casamento infantil da realidade do país. Se o orçamento não está sendo voltado de fato para isso, para que seja. Se há brechas na legislação, para que elas sejam adaptadas. Isso não significa uma cobrança sobre um governo específico ou outro, não. É o Estado brasileiro se estruturando e se organizando. Sâmia Bonfim sugeriu ainda que os deputados devem se empenhar para a mudança na lei vigente, voltando à ideia original de proibir casamento de pessoas com menos de 18 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Direitos Humanos. Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destaca as conquistas legislativas que têm impacto direto na proteção das crianças. A parlamentar menciona a aprovação de uma lei que obriga os médicos a denunciarem casos de maus tratos infantis. Soraya Santos também cita a lei Henri Borel, que prevê medidas protetivas a crianças vítimas de violência doméstica. Ela elogia o comprometimento da bancada feminina com a causa e salienta a necessidade de corrigir injustiças por meio da legislação. Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ressalta a importância da família como base da sociedade. A deputada avalia que é importante oferecer condições para fortalecer as famílias, protegendo-as e garantindo seus direitos fundamentais. De acordo com Franciane Bayer, também é essencial questionar o papel do poder público no apoio às famílias brasileiras, separando o cuidado necessário da intromissão desmedida. A Câmara aprovou o projeto do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas. Na avaliação de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o texto que seguiu para análise do Senado representa um retrocesso para o Brasil. Ivan Valente ainda critica a tentativa de civilizar os indígenas com valores capitalistas, ignorando sua rica cultura ancestral. O deputado enfatiza que as terras indígenas são as áreas de maior proteção ambiental que beneficiam toda a humanidade. Ele espera que o Senado rejeite a proposta. Já Eli Borges, do PL do Tocantins, é favorável à tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Para o congressista, a regularização do espaço dos povos originários evita conflitos e permite o desenvolvimento das comunidades tradicionais. Eli Borges defende a delimitação de seus territórios geográficos às áreas ocupadas até a data da promulgação da Constituição de 1988.
De acordo com o parlamentar, o marco temporal é uma forma de garantir direitos equivalentes a todos os cidadãos. Economia. Heitor Chu, do PSB Gaúcho, defende que o governo federal priorize investimentos para fortalecer a indústria nacional. Ele entende que é preciso reindustrializar o Brasil, já que, segundo o deputado, o setor é a principal base econômica que sustenta a sociedade. Heitor Chu também destaca os 100 anos de criação da Previdência Social, celebrados em 2023. O parlamentar enfatiza a importância dos direitos previdenciários para garantir benefícios básicos da população mais vulnerável. De acordo com Valdenor Pereira, do PT da Bahia, os indicadores econômicos do primeiro trimestre de 2023 revelam que o Brasil está de volta aos trilhos do progresso. O deputado cita dados que mostram um crescimento econômico de 3,9%, a maior alta desde 2010. Valdenor Pereira ressalta a queda dos preços dos combustíveis, o aquecimento do comércio dos shopping centers e a redução da taxa de desemprego. Ele avalia que os resultados promissores gerados pelo governo federal impactam positivamente na qualidade de vida da população brasileira. Desenvolvimento regional. Enderson Pinto, do MDB do Pará, é favorável à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Ele cita documento emitido pelos estados da Amazônia Legal, apoiando a perfuração do poço, e espera que o IBAMA reveja o indeferimento do pedido de exploração. Enderson Pinto destaca o histórico da Petrobras de mais de 20 anos sem acidentes de vazamento e ressalta a importância da produção de petróleo na Amazônia. O deputado se pergunta por que a região norte não pode explorar o produto, enquanto outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, podem. Transportes. Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, comemora o compromisso assumido pelo Ministério de Portos e Aeroportos de disponibilizar os recursos necessários para a construção do novo terminal do aeroporto de Dourados. Segundo ele, serão investidos mais de 40 milhões de reais na obra. Geraldo Rezende reitera que a construção do novo terminal é um marco importante para a cidade de Dourados e região, que conta com indústrias de proteínas animais e vegetais, universidades e um comércio em crescimento. Cobalcini, do MDB, celebra o início dos estudos que visam melhorar a infraestrutura rodoviária de Santa Catarina por meio de um programa de parceria público-privada. O deputado conta que o Ministério dos Transportes já contratou um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para duplicar rodovias no estado. Cobalcini argumenta que, embora Santa Catarina seja um estado com economia forte, sua infraestrutura rodoviária é precária e está atrasada há pelo menos 30 anos. Ele menciona a falta de rodovias duplicadas no interior do estado, que contrasta com a região litorânea mais conhecida pelos turistas. Política. Na avaliação de Jorge Sola, do PT da Bahia, em poucos meses, o governo federal já conquistou importantes avanços, como, por exemplo, reajustes em programas sociais, ampliação de recursos para educação e saúde, aumento salarial para servidores públicos e recuperação de investimentos em infraestrutura. Jorge Sola acredita que a união de todos e o fim das políticas de ódio e discriminação vão permitir a reconstrução do país. Por outro lado, Gustavo Gayer, do PL de Goiás, afirma que o governo Lula trouxe de volta um cenário de negociações obscuras e manipulações políticas. O deputado denuncia que o Executivo Federal ameaça usar o Supremo para chantagear o Congresso e tentar impor suas vontades. Gustavo Gayer pede que os parlamentares atuem em consonância com as demandas dos eleitores e não se submetam às pressões e interesses de um governo que ele considera criminoso. O parlamentar ainda repudia o uso de emendas e cargos para manipular congressistas. Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, pede que o governo federal e os líderes que o representam no Congresso tratem os parlamentares com respeito, independentemente do partido político, principalmente porque o governo se diz aberto ao diálogo. Jorge Guetem observa que há muitas matérias importantes que ainda precisam ser votadas e é preciso focar em ações para beneficiar o povo, incentivando o comércio, as pequenas empresas e os trabalhadores, para não agravar ainda mais a situação econômica do país.
Eleições. Avança na Câmara a proposta que prevê o confisco de bens gerados em atividade criminosa. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o texto. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que muda o texto constitucional para incluir entre as funções do Ministério Público a promoção de inquérito civil e ação civil pública, com a finalidade de confisco de bens e valores que sejam resultado de atividade criminosa, improbidade administrativa ou enriquecimento ilícito. A proposta é de 2015, tendo sido enviada ao Congresso pela então presidente Dilma Rousseff. A proposta também determina que a Advocacia Geral da União e as Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios tenham competência para, juntamente com o Ministério Público, mover as chamadas ações civis de extinção do direito de posse ou de propriedade. A Comissão de Constituição e Justiça avalia se a proposta está de acordo com o ordenamento jurídico. O relator na comissão, o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, apresentou parecer pela admissibilidade da matéria. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, defendeu o texto. Não é justo que aquilo que foi objeto do crime, determinado bem, auferido por aquela pessoa que praticou o crime, ele possa eventualmente ser punido, mas esse bem eventualmente continuar usufruindo. Na discussão da matéria, o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, citou o caso recente no qual o Superior Tribunal de Justiça, por falta de previsão legal, teve que devolver bens, inclusive um helicóptero, para um traficante. Segundo o governo, a proposta tem respaldo em acordos internacionais firmados pelo Brasil. A proposta, que prevê o confisco de bens resultado de atividade criminosa, será agora analisada por uma comissão especial antes de ir ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Relações Exteriores. Alfredinho, do PT de São Paulo, espera que o Brasil lidere o bloco de países sul-americanos que necessitam de ajuda econômica e social. O deputado argumenta que a Venezuela, por exemplo, sofre restrições de um bloqueio imposto pelos Estados Unidos por ser uma potência na exploração de petróleo. Alfredinho entende que, como o país mais rico da América do Sul, o Brasil não pode ignorar os problemas enfrentados pelos seus vizinhos sul-americanos. O parlamentar elogia o empenho do governo Lula em buscar o bem-estar de todos. Previdência. Silas Câmara, do Republicanos, cita conquistas importantes para resolver problemas de cobertura previdenciária no Amazonas. Entre elas, o deputado ressalta a liberação de uma terceira agência barco que realiza diversos atendimentos junto às comunidades ribeirinhas. Silas Câmara ainda anuncia acordos com o estado do Amazonas que visam facilitar o acesso da população aos serviços previdenciários, como a realização de perícia médica remota e a disponibilização de funcionários nos Previbarcos, que são unidades móveis flutuantes do INSS. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, está preocupado com o endividamento dos idosos. O deputado explica que a inadimplência entre os aposentados aumentou por causa dos juros altos, da inflação e do custo elevado dos remédios. Pompeu de Matos reitera que os idosos foram os que mais sofreram durante a pandemia e se viram obrigados a sustentar suas famílias diante da falta de renda dos filhos e netos. Ele defende o pagamento de um 14º salário para o segmento como uma forma de compensação. Educação. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, avalia que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia têm sido fundamentais para promover um ensino de qualidade, gratuito e inclusivo, principalmente nas regiões mais remotas. Maria do Rosário pede a retomada dos investimentos na expansão dos institutos federais, visando o desenvolvimento econômico, social e cultural de cada região. Justiça. Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, elogia o trabalho realizado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça de Pernambuco. O deputado anuncia que a categoria terá uma voz oficial na Câmara com a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Oficiais de Justiça. Satisfeito com a iniciativa, Ricardo Silva lembra que está licenciado, mas também é oficial de justiça, cargo que diz exercer com orgulho no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Votação. A
Câmara pode votar em breve projeto que pune quem discriminar garis. O texto está pronto para votação pelos deputados, como informa o repórter Antônio Vital. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que prevê punições para quem discriminar garis, o que vale para pessoas físicas ou empresas. A proposta tramita em regime de urgência, o que dispensa análise pelas comissões. Pelo projeto, são considerados atos de discriminação, constranger ou expor ao ridículo, proibir a entrada em estabelecimentos públicos ou comerciais, negar o acesso a serviços públicos de transporte, de assistência médica, hospitalar, de educação, entre outros. O texto também considera atos discriminatórios, negar vagas ou cobrar a mais em hotéis, negar aluguel residencial ou negar oportunidade em entrevistas e seleções de emprego. Se quem cometer algum desses atos for uma empresa, a sanção vai de advertência a multa de 5 salários mínimos, que pode dobrar em caso de reincidência. E, dependendo da capacidade econômica, pode aumentar até 5 vezes e chegar à suspensão de contratos com a administração pública por até 100 dias. Já as pessoas físicas estão sujeitas a multa de 2 salários mínimos, que pode dobrar em caso de reincidência. A autora do projeto, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que apresentou a proposta a partir de sugestões de categorias representantes dos garis. Os relatos dos garis indicam que eles pedem água numa casa e as pessoas dizem, leva o copo, porque ele não serve mais. E que quando eles entram em um coletivo, as pessoas se afastam. Profissionais de limpeza pública, sejam terceirizados, sejam contratados diretamente pelo Estado, que querem uma vida sem discriminação, porque o trabalho que eles exercem é absolutamente fundamental. Apesar da aprovação do regime de urgência, o projeto não obteve consenso no plenário. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a punição para quem discriminar garis é uma discriminação contra outras categorias de trabalhadores. É muito fácil justificar o porquê do gari, a pessoa que faz limpeza no serviço público, ela está sendo ofendida e o vagabundo, o criminoso que cometeu essa ofensa tem que ser penalizado. O difícil é justificar por que o eletricista, o servente de pedreiro ou até a pessoa que faz o serviço de limpeza para uma empresa privada não pode ser vítima desse crime. O projeto, ele é discriminatório. Já a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, considera que o projeto discrimina os próprios garis, segundo ela, tratados de maneira diferenciada. Nós sempre somos favoráveis a que sejam tratados com todo respeito, toda dignidade, como todo trabalhador. Agora, esse projeto aqui não passa de demagogia e está discriminando os garis na medida em que coloca como uma categoria que tem que ser tratada diferentemente dos outros. Isso aqui, sim, é discriminar, tratá-los como se fossem inferiores aos demais seres humanos, coisa que não são. Para o relator da proposta, deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, os profissionais de limpeza pública merecem proteção contra a discriminação. Esses trabalhadores e essas trabalhadoras têm sido motivo de muita discriminação, de muito preconceito. Esses homens e mulheres que tantos adjetivos pejorativos já trouxeram sobre seus ombros, nós os consideramos como agentes ambientais, trabalhadores fundamentais para a saúde coletiva, trabalhadores fundamentais para a nossa sociedade. Ainda não há data para a votação do projeto que prevê punições para pessoas físicas ou jurídicas que discriminarem os garis. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Greca, prefeito de Curitiba. Nosso trabalho em Curitiba ganhou fama mundial. BRTs, reciclagem do lixo, plantio de mais de 100 mil árvores por ano e a novidade, essa pirâmide solar em cima de um antigo aterro sanitário.
A Mrs. Paper tem sempre qualidade e novidade para você. É a papelaria mais charmosa e completa do Cariri, com tudo que você precisa em material escolar, de escritório e decoração. Na Mrs. Paper, compras à vista tem 10% de desconto, ou você pode parcelar em até 6 vezes no cartão. Além disso, tem entrega rápida. É só ligar ou mandar um zap 889-8881-2823 ou ainda pelo Instagram, @_MRS Paper. O Enem pode parecer complicado, tipo a última fase do game, mas no Alcance Enem da Assembleia Legislativa do Ceará você tem ajuda para passar dessa etapa com uma equipe de professores qualificados, material didático e aulas online. E o melhor, de forma gratuita. Alcance Enem é o salto que faltava para você alcançar o sonho da universidade. Para saber mais, chama no zap 85-98125-7919. Em julho, Brahma apresenta Léo Santana, Xande Avião, Joelma, Gustavo Lima, Simone Mendes, Magníficos, Natan, Henrique Juliano, João Gomes, Humberto Gessinger, Paulo Ricardo e bilheteriavirtual.com.br e nas lojas físicas no Crato e em Juazeiro. Siga @Festival Expo Crato no Instagram e fique por dentro